E aí, pessoal, olha só, vamos fazer o experimento agora de refração. Tem aqui um jarrinho, né, um negocinho de vidro e o meu laser, né, que vocês já viram no começo do vídeo, tá certo? Olha lá, eu voltando, voltei. Bom, a ideia agora é a gente ver o que acontece com a luz quando passa, por exemplo, do ar para a água, tudo bem? Então eu vou jogar o laser do ar para a água e aí nós vamos precisar de novo do nosso auxiliar técnico aqui, o professor Terra. Dá um oi para a mão do Terra. Pronto. Olha só, vamos tentar visualizar aqui, ó. Vou jogar a luz aqui fora e vai, Terra. Dá para ver o laser aí no meio do caminho? Dá para ver ele na água? Olha só como ele tem um desvio, cara. Põe o transferidor na tela e mede esse ângulo agora. Muito legal, né? Maravilha. Depois de pôr aqui. Agora vamos ver o fenômeno da luz ao passar da água para o ar. Ok? Você reparou que do ar para a água houve um desvio. Esse desvio, se a gente imaginasse uma linha perpendicular à superfície da água, esse desvio, a luz teria se aproximado dessa reta perpendicular à superfície da água. Ou seja, a luz se aproximou da reta normal. Vamos fazer agora a luz passar da água para o ar. E aí, a hora que ela passar da água para o ar, ela afasta. Vamos lá? Mais uma vez. Terra. Olha só. Do ar para a água. Olha ele aqui fora, ó. Ó. Olha dentro da água. E olha fora da água, olha só o desvio. Nossa, cara. Agora, por curiosidade, eu vou abrir esse raio de luz. Ó. Eu vou abrir ele. Abrir. E sumiu. Não tem mais raio de luz aqui fora. Tem só um aqui na pontinha, ó, que é reflexão do vidro. E olha dentro do vaso agora, dentro do jarro. Ele está totalmente aí dentro, cara. Esse é o fenômeno de reflexão total da luz. Tá vendo? Ele consegue sair aqui fora, ó. Mas aqui na superfície da água a gente não encontra nenhum raiozinho de luz. Legal, né? Então, vamos lá. Até a próxima. Fala, pessoal, beleza? Ó, continuando com ótica geométrica, agora vamos falar de refração, que é o fenômeno da luz quando ela muda de meio. É o nome que a gente dá para esse fenômeno ao mudar de meio. Bom, antes de definir refração, né, e ver o desvio que a luz sofre ao mudar de meio, nós vamos ter que definir o que é índice de refração. Esse índice de refração é a comparação da velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz nos meios em que ela estiver se propagando. A velocidade da luz no ar, a velocidade da luz na água, no vidro, no acrílico, etc. Tá? Quando eu comparo a velocidade da luz no meio com a velocidade da luz no vácuo, eu dou o nome de índice de refração absoluto. Mas quando eu estiver comparando a velocidade da luz no meio com a velocidade da luz em outro meio, então comparando as velocidades em dois meios, sendo que um deles não é o vácuo, eu dou o nome de índice de refração relativo. Ok? Então, comparou a velocidade da luz de um meio com a velocidade da luz no vácuo, índice de refração absoluto. Comparou a velocidade da luz em dois meios, desde que um deles não seja o vácuo, índice de refração relativo. Tudo bem? Bom, para o índice de refração, então, absoluto, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no vácuo, ela é sempre constante para qualquer tipo de luz, para qualquer radiação eletromagnética, para qualquer frequência da luz. Tudo bem? Bom, esse valor ele tem que ser dado pelo exercício, mas não nos custa escrever. O valor é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Bom, e a velocidade da luz no meio depende de qual é o meio. Se é acrílico, se é água, se é vidro. E mais um detalhe, depende também da frequência da luz. Para nós, depende da cor da luz. Então o vermelho se propaga na água com uma certa velocidade. O verde, na mesma água, vai acabar se propagando com outra velocidade. E o amarelo, com outra velocidade. Para cada cor, ou seja, para cada frequência da luz, eu tenho uma propagação diferente nos meios. No vácuo, todo mundo igual, mas nos meios eu tenho uma diferenciação. Tá? Isso vai causar o quê? Que o índice de refração ele depende da cor, depende da frequência da luz. Então o índice de refração do vidro não é o mesmo para o amarelo, para o vermelho, para o azul, para o violeta. Para cada cor um índice de refração. Beleza? Legal. Bom, agora vamos falar então do desvio. A gente viu aquele vídeo mostrando o desvio da luz ao passar da água para o
do ar para a água e depois da água para o ar. E agora a gente tem que esquematizar um pouco melhor isso. Então eu coloquei aqui, ó, dois meios A e B, que tem índices de refração distintos. E o raio de luz passando do meio A para o meio B. Tá? Neste caso, eu estou supondo que o índice do meio B é maior do que o índice do meio A. Toda vez que a luz estiver passando de um índice menor para um índice maior, tá aqui, ó, vamos anotar. Ó. Toda vez que a luz estiver passando de um índice menor para um índice maior, o raio de luz se aproxima da reta normal. Então, do menos para o mais, aproximais. Legal? Ó, do menos para o mais, aproximais. E do mais para o menos? Se a luz estivesse voltando, né, fazendo o caminho oposto, ó, passando do B para o A, do mais para o menos, afastemos. Legal? Do mais para o menos, afastemos. Bom, essa relação entre os índices de refração tem tudo a ver com a relação desses ângulos. Melhor dizendo, com a relação dos senos desses ângulos. E quem definiu isso, quem conseguiu esquematizar isso, quem conseguiu formular isso foi o Snell. Tá? E aí a gente pode escrever o seguinte, ó, o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo correspondente, ó, no caso aqui seno de I, de incidência, ele vai ser igual ao índice do meio B vezes o seno correspondente, no caso, seno de R. Beleza? A gente fica com essa equaçãozinha aqui como lei de Snell. Não tem segredo então, olha só. É esse índice vezes o seno deste ângulo, igual ao outro índice vezes o seno do outro ângulo. Tudo bem? A gente vai conseguir aplicar isso em diversas situações. E uma delas é para explicar e conseguir entender o tal do ângulo limite. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei os mesmos meios, eu poderia pensar A e B, só que eu não dei nome, não falei nem A nem B, não chamei de nada. Eu apenas disse que o meio de cima tem um índice de refração menor que o meio de baixo. Então, em cima, índice de refração pequeno. Embaixo, maior índice de refração. Peguei esse raio de luz aqui, ó, o amarelinho, tá? Que está passando do índice maior para o índice menor. Do mais para o menos, afastemos. Então, esse raio de luz, ao passar do meio maior para o meio menor, vai afastar. Aqui, ó, vai aumentar o ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui vai ficar maior. Ok? Então, aqui é o ângulo de refração, aqui é o ângulo de incidência. Ótimo. Bom, agora eu vou pegar um raio de luz um pouquinho mais aberto do que esse. Vou pegar um segundo raio de luz mais afastado do que o primeiro. Mais aberto em relação ao normal. E vai ser esse raiozinho verde aqui, ó. Aqui, ó. Mais afastado um pouquinho. Só que eu escolhi ele tão preciso, mas tão bem escolhido, que o amarelo, ao passar, abriu. Esse verde que eu escolhi, ele abriu tanto, afastou tanto em relação ao normal, que ele veio aqui, ó, praticamente a 90 graus. Ó. Praticamente rasante. Tá aqui, tá difícil. Ah, garoto. Pronto, passou aqui, ó. Praticamente a 90 graus, 89,99999 graus. A gente fala que esse raio de luz aqui, ele foi o rasante. Tá? Raio de luz rasante, tá? Então ele incidiu com um certo ângulo e ao se refratar, ele saiu praticamente a 90 graus. Esse raio de luz, ele é conhecido como raio de luz limite. Por quê? O próximo raio de luz que nós vamos desenhar aí, ó, esse raiozinho de luz azul, ele vem aqui, ó, um pouquinho mais aberto, ó. Eu vou ser teimosão, vou abrir ainda mais esse raio de luz, vou jogar ele mais afastado, ó lá. Olha lá. Se esse que tá, esse verdinho, ao incidir, saiu praticamente rasante, se eu abrir ainda mais, lembra o que aconteceu lá no vídeo, né? Da demonstraçãozinha? Eu peguei o raio de luz lá, o laserzinho, fui abrindo ele, abrindo e afastando, né? Aumentando o ângulo de incidência. Chegou uma hora que o raio de luz bateu na superfície da água e voltou. Sofreu o que a gente chama de reflexão total. Ele bate e volta. Tá? E para reflexão total, eu tenho que fazer valer o seguinte, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de
reflexão. Este ângulo é igual a este. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada então por que a gente chama esse cara de ângulo limite. O verdinho aqui, ó. O verdinho que veio com um certo ângulo. Depois que ele sofreu refração, ele saiu a 90 graus. Eu vou até mostrar o ângulo aqui, ó. 90 graus ele saiu do outro lado. Por que ele é o ângulo limite? Porque ele é o limite entre o raio de luz refratar ou refletir. Vamos tentar descobrir quanto ele vale, ó, usando lei de Snell. Vamos pensar na lei de Snell. Então vai ficar como? Ó, o raio de luz aqui embaixo está no índice maior. Então vai ficar assim, ó. N mais vezes. Vou chamar isso aqui de seno L. O que vai ser o seno L? O ângulo formado pelo tal do raio limite, seno L. Vai ser igual, ó, no meio de lá de cima, N menos vezes, quanto? 90 graus. Ó. Ele sai do outro lado com 90 graus. Então, seno de 90 graus. Seno de 90 graus, ele é 1. Ok? Então, veja que se eu quiser isolar o seno L, basta passar esse N mais para cá dividindo. Então, vai ficar, ó, seno L é igual a N menos dividido por N mais. Tá aqui, ó. Ok? Então, repare que essa conta, N menos é o N, né, o índice, do meio de menor índice. Né? É o menor índice dividido pelo maior índice. Essa conta sempre vai dar menor que 1. Isso é uma condição necessária para o seno. Né? O seno está sempre no primeiro quadrante, ele está sempre entre 0 e 1. Então, eu nunca posso fazer uma conta dessa e o resultado dá maior do que 1. Tá? Não haveria seno possível para isso. Então, o seno do L tem que ser um número entre 0 e 1. A partir do momento que eu souber qual é o ângulo L, que eu souber esse ângulo L, eu sei dizer se o raio de luz sofrerá refração bonitinho, igual ao raio amarelo, ou se ele sofrerá reflexão total, igual ao raio de luz azul. Qual vai ser a condição? Ó, se o I, se o ângulo de incidência for menor que o L, beleza, ocorre uma refração tranquilo. Aí como é que eu descubro o ângulo do raio refratado? Aplico a lei de Snell e resolvo. Se o I for igual ao L, tá? Também ocorre refração, porém eu sei que eu estou falando do ângulo limite. E no ângulo limite, o raio de luz é rasante. Tá aqui, ó, o raio verdinho, rasante. Porém, se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, eu tenho um fenômeno chamado de reflexão total. Legal? Bom, vamos fazer algumas brincadeirinhas aqui com alguns detalhes. Agora vamos fazer uma interpretação de tudo isso para tentar, sabe, tirar aquela questãozinha, ir além. Veja, o seno do ângulo limite, que é justamente o que consegue me definir se haverá refração, se o ângulo será o limite, né? O raio refratado será o rasante, ou se haverá reflexão total, esse ângulo depende basicamente dos índices dos dois meios. Do índice do meio de menor valor dividido pelo índice do meio de maior valor. Bom, esses índices então dependem do material que é feito esses dois meios, essas duas substâncias, ar e água, água e vidro, acrílico, etc. Porém, esses índices não dependem só do material, dependem também, olha só, da cor, da frequência da radiação que você está jogando, da frequência da luz que você está incidindo. Então, esse ângulo limite, para o vermelho incidindo no acrílico, é tantos graus, mas para o verde incidindo do mesmo material acrílico, são outros graus. É um valor diferente. Então, esse ângulo limite depende do material, sim, mas também depende, principalmente, eu diria, do tipo de radiação que você está incidindo, da cor da radiação. Se é o vermelho, se é o laranja, se é o amarelo. Tudo bem? Não esquece disso, porque isso pode ser uma pegadinha para você. Tá? Bom, galera, acho que é isso. A gente vai se encontrando, a gente vai se falando, nós nos veremos em outros vídeos. Tenta rever a aula, volta,
veja os vídeos dos experimentos, acho que vai ser bacana, reveja os experimentos para poder encaixar com essa teoria aqui. Tá legal? Um grande abraço, a gente se encontra por aí.